Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Chegamos à quarta-feira, na 14ª semana do Tempo Comum. Vamos ao Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 10, do 1 ao 7. Você que tem a sua Bíblia, acompanhe para fazermos a leitura juntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesta quarta-feira podemos ver aqui a constituição e entender um pouco mais da vontade de Cristo sobre o pensar de como seria a organização através também da escolha dos homens para a sua igreja. Hoje estamos vendo aqui o grupo dos 12 apóstolos completos, né? E Jesus está ali convidando e mandando, enviando a cada um deles para a missão que nós podemos desfrutar, que foi a missão deles em primeiro lugar, né? Dos 12 apóstolos, podemos nós todos desfrutar nesses mais de 2000 anos de igreja que nós vivemos. E, ao mesmo tempo, meu irmão, minha irmã, cada um de nós, né, poder aí seguir firme naquilo que nós chamamos de tradição apostólica. Foram os apóstolos que, por primeiro, receberam todos os ensinamentos do Filho de Deus para serem transmitidos, né, e, ao mesmo tempo, ali anunciados a todos nós, através dos tempos, até hoje e sempre será, até a volta do Senhor, com toda a autoridade. Por isso nós cremos também na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, né? Esse detalhe é muito importante, né? O Evangelho foi passado pelo Filho de Deus àqueles a quem Ele escolheu e, ao mesmo tempo, ensinou, né? Ao mesmo tempo também educou para a missão, para que após a sua vinda, né? Para que após a sua subida, a sua ascensão, eles continuassem a missão que foi confiada pelo próprio Filho de Deus a eles, né? Nossa igreja tem ali a tradição apostólica, porque tem como cabeça principal o próprio Cristo, que escolheu esses 12 homens no seu estado de vida, cada um. E aqui se diga também, né, importante, Judas está na missão. Judas, mesmo tendo sido o traidor, participou, teve a oportunidade também de traçar um caminho diferente, né? A igreja, nós sabemos que é constituída por homens e mulheres que nascem das águas do batismo, mas que muitas vezes se desviam da proposta deste mesmo batismo, né? Conferido por todos os sucessores dos apóstolos, né? Que nós observamos, os ministros ordenados. Mas o que nós temos que cada vez mais entender é que, quando se fala da comunidade dos 12, significa que temos a estrutura da igreja e que esta mesma igreja não segue ali a sua própria vontade
não cria líderes da noite para o dia, né? Não se pode fazer-se um bispo automaticamente, não se pode fazer um presbítero automaticamente, não se pode fazer um diácono automaticamente por desejo próprio, fundando uma igreja, se autoproclamando ali um apóstolo, um padre ou um diácono. Não. Aí que está a riqueza da nossa igreja, né? Em relação, infelizmente, às igrejas que não seguem a nossa tradição e que todos nós sabemos, antes de nós participavam da nossa igreja e depois formam ali novas, entre aspas, igrejas, que não é a igreja da qual nós todos vivemos, né? Importante isso lembrar, não para que as coisas sejam mais a nossa igreja, nem menos. Não é isso que estou querendo dizer. Importante lembrar que somos ali resgatados por Cristo, quando recebemos na fé de nossos pais. E qual é a fé dos nossos pais? Temos que nos perguntar: em que fé você foi batizado? Na fé católica, apostólica, romana? Sim, é esta. Muito bem, então sigamos do início da nossa vida, né, dentro da igreja, até o final da nossa vida, dentro da igreja, que tem por tradição ali o ensinamento dos apóstolos, né? Não é a questão que a nossa igreja é mais ou menos. Volto a dizer, não. A nossa igreja é a igreja a qual o Senhor concedeu a cada um de nós a oportunidade de ali, ao receber este anúncio do reino de Deus e o perdão dos pecados, possamos cada vez mais viver a nossa vida unidas ao Filho de Deus, o ressuscitado, né, que garantiu para nós a vida eterna. Isto é muito sério. Então convido a cada um de nós a repensarmos e valorizarmos cada vez mais a nossa postura dentro da igreja, né? O nosso batismo, fomos batizados ali na morte com Cristo, mas também na ressurreição deste mesmo Cristo. Não façamos daquilo que ganhamos como penhor de salvação e vida eterna uma divisão, né, que nos afasta de percebermos o anúncio desse reino de Deus dentro da igreja da qual nós todos participamos. Temos respeito sempre por todas as igrejas que saíram fora da comunhão apostólica, né, visível com o bispo de Roma, nosso querido Papa Francisco, da qual todos nós temos ali comunhão plena, porque ele é o líder da igreja, né? O Cristo visível, o vigário de Cristo nessa terra, que nos confirma justamente para estarmos dentro desta igreja. Valorizemos isso, valorizemos a nossa história, os nossos 2000 anos de tradição, valorizemos tantos homens e mulheres que, santos nossos, que viveram isso, entregaram a sua vida, foram ali assassinados, né? Mortos, martirizados em nome de Cristo. E por quê? Por anunciarem o Filho de Deus e o reino que ele veio trazer. Então, peçamos a Deus o grande dom de estarmos fortalecidos cada vez mais dentro da nossa igreja. Se não estamos em comunhão, repensamos seriamente a nossa vida para que possamos retomar a comunhão dentro da igreja una, santa, católica e apostólica, da qual o Cristo é a cabeça e a tradição apostólica perdurará até que ele volte. Façamos isso e peçamos sempre ao Senhor que nos acolha dentro da sua igreja, do seu querer, dentro daquilo que ele deixou para nós e da qual nós piamente vamos seguindo, né? Através do ensinamento do Papa e dos sucessores dos apóstolos, né? Que assim seja, meu irmão. Nos sintamos agradecidos e acolhidos dentro da nossa igreja. Amém. Rezemos com oração, com
rezemos a oração confiantes que o Senhor, o próprio Cristo, Filho de Deus, nos ensinou e nos deixou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Buscai constantemente a face do Senhor. Rezemos sempre pelo Papa Francisco, vigário e apóstolo maior de Cristo no nosso tempo, e por todos os bispos e todos os sucessores que vivem a sucessão apostólica, os presbíteros e os diáconos, para que a Igreja possa contar cada vez mais em comunhão com novos operários, e os que já são operários nesta messe e nesse tempo possam cada vez mais expandir o anúncio do reino de Deus. Amém.